Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, todos que me seguem por este canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Super prazer em falar com vocês mais uma vez por aqui. E em breve eu terei novidades muito legais para poder compartilhar com vocês. Como vocês bem sabem, alguns vídeos atrás eu falei que ao longo de basicamente 10 anos eu fui professor, dei aula na graduação, em pós-graduações e basicamente de 1 ano e 2 meses por aí para cá eu me afastei dessas atividades. Mas quem é professor uma vez nunca deixa de ser, não é mesmo? E eu tô me juntando com pessoas muito legais para poder em breve anunciar que eu serei professor novamente, desta vez para advogados, assim como você que está me vendo aí. E, enfim, estou super ansioso para poder contar para vocês. É um conteúdo que já existe, ele é muito bom, uma pessoa que é super referência para mim, eu acredito que para vocês também. Então se liguem aí, porque em breve vai ter cupom de desconto, vai ter acesso privilegiado para quem é inscrito aqui no canal. E, de novo, eu sou aluno há bastante tempo dessa pessoa e eu não tenho dúvida nenhuma de que existe uma curadoria muito grande dos conteúdos que vão para esse lugar. Então, me segue no Instagram também, se você não me segue ainda. Bom, falando do assunto hoje, né? Tá todo mundo planejando meta para 2025, todo mundo prometendo para 2025 aquilo que não fez em 2024, e eu quero trazer uma reflexão para vocês que me ajudou muito a mudar a minha cabeça em termos de gestor de escritório e principalmente também me ajudou bastante a controlar o estômago, né? A ter um pouco menos de preocupação e ansiedade, né? Porque você nunca vai deixar de ter isso, mas isso me ajudou bastante, né? E como eu imagino que você está estipulando as suas metas também, eu queria te compartilhar um pouco dessa vivência que eu tive, né? Eu vou começar falando que escritório de advocacia, de forma geral, pelo menos na grande parte dos nichos de atuação, eles têm uma receita menos previsível do que a gente gostaria. Então, quando você vai para outros tipos de sociedade de prestação de serviço, você tem a possibilidade de fazer contratos que sejam um pouco mais amarrados ou que tenham um pouco mais de recorrência, digamos assim. Em algumas áreas eu sei que é muito complexo, principalmente porque grande parte das pessoas que me seguem por aqui tem na advocacia contenciosa grande parte das receitas do escritório. Eu já dei algumas dicas, né? Falei sobre taxa de manutenção de processo, né? O que eu pensava, o que eu passei a pensar, principalmente para pessoas jurídicas, e você pode voltar nos vídeos do canal. Mas fato é que, de forma geral, o caixa do escritório, ele balança muito. Então tem meses que você vai muito bem e tem meses que você não vai tão bem assim. E isso é natural, principalmente para quem está começando a advocacia. Se você está passando por isso, não se assuste, faz parte do jogo. E o que é que vai fazer, ou o que é que você pode fazer então para você diminuir esse balanço? É ter previsibilidade naquilo que sai. Porque aí, um erro muito comum de quem está começando também é fazer o seguinte: eu tive um mês ótimo, a pessoa vive vida de rei, e depois no próximo mês, que é ruim, ela vive vida de mendigo, né? E essa oscilação, ela acaba machucando muita gente emocionalmente, né? A pessoa diz, eu não tenho garantia, né, de que mês que vem vai ser bom, ou vai ser, enfim, como que vai ser, e isso me frustra, enfim. E aí, a culpa é nossa, né? Porque a gente tem que começar a assumir culpa por algumas coisas e pensar como é que a gente pode fazer para tentar melhorar isso. Então vamos lá para algumas lições de melhoria do seu escritório. O ponto número 1 é constituir um caixa. Nossa, Heitor, mas é tão difícil, eu não tenho muita disciplina financeira. Você não tem disciplina financeira para o seu escritório porque existe um certo amadorismo. E eu não estou falando de você que está me vendo aí, eu estou falando de grande parte dos advogados em conflitar as despesas que são pessoais com as despesas que são do escritório. Então, mentalmente,
O que os advogados fazem é, se eu ganhei honorário de 10 mil reais e não o escritório ganhou, e se eu ganhei 10 mil reais, o que é que eu vou fazer com esses 10 mil reais? E a cabeça não pode funcionar assim. Então o seu escritório, assim como toda empresa que se preze, precisa ter um caixa, né? Para os privilegiados, eu diria que um caixa conservador é um caixa de despesas fixas de 12 meses. Então você vai pegar esse valor lá, né, vai pegar seu orçamento anualizado, vai fazer uma aplicação em renda fixa e vai procurar um assessor de investimento e vai deixar aquele caixa parado lá, né? Nossa, Heitor, mas é impossível, isso não é factível para mim. Pessoal, não tem problema, né? Se não for possível 12 meses, 10 meses, 8 meses. E outra coisa, esse caixa ele vai se formando aos poucos. O importante é que você tenha a segurança de poder trabalhar com tranquilidade. E por que trabalhar com tranquilidade e ter um caixa vai fazer a sua advocacia melhorar? Vai fazer você fechar contratos melhores. Não é porque vai cair contrato melhor na sua mão, é porque os contratos melhores, eles precisam muitas vezes de um tempo de maturidade maior para que eles possam acontecer. E quando você está muito dedicado e tem um volume muito grande no operacional, você acaba não tendo tempo para poder fazer isso. E como você precisa fechar o contrato hoje para poder pagar a conta do mês que vem, você está sempre nessa roda infinita, né? Você está em loop. Então, ter esse caixa vai fazer com que você tenha estômago para poder dizer não para algumas coisas, né? Ou pelo menos para grande parte delas, e dar um foco maior, uma atenção maior para aqueles clientes que têm a capacidade de fato de mexer o ponteiro do negócio, né? É por isso que a gente tem que falar de visão estratégica, de poder pensar. Não adianta, gente, se você está cumprindo 25 prazos por dia, não tem visão estratégica, né? É impossível. Ah, não, tira um tempo. Não tem tempo, você só quer fazer prazo, você só está em audiência o tempo inteiro, né? Eu estou dizendo assim, estou compartilhando uma vivência que já foi minha, né? Então, isso é fundamental. Dói, parece que no início você está fazendo uma coisa muito errada, né? E porque você está trabalhando, entre aspas, menos, mas no final do dia você vai ver que as coisas começam a acontecer. E para não ficar parecendo que é casa de ferreiro e espeto de pau, não imaginem que a minha rotina não é uma loucura. Mas fato é que eu tenho momentos dedicados a esse tipo de situação. Então o ponto número 1 é tenha caixa. Ponto número 2, né? Ao invés de fazer retiradas mensais que estejam diretamente conectadas com o fluxo financeiro ou o fluxo de receita do seu escritório, isso é uma loucura, né, gente? Façam retiradas fixas. Qual é o mínimo que você precisa para poder pagar suas contas, né? Ter aí condição de se sustentar em termos de saúde. Então esse eu diria que é o mínimo existencial, né? E é isso que você vai tirar do seu escritório, principalmente no seu início, até que você possa formar o caixa. Depois, se você está com um caixa muito inflado, não faz sentido, até por uma questão tributária, que você faça as aplicações pela pessoa jurídica. Aí tudo bem, vai distribuir, né, dividendos, enfim, vai formar patrimônio na pessoa física, né? Eu estou falando de comprar um apartamento, ah não, deixa tudo na PJ. Gente, aí é um outro momento de vida, né? Precisa pensar nessas coisas quando se tem recurso para poder fazer isso. Então, tenha caixa, fixe um prolabore e tem que ser baixo, né? Ah, Heitor, comecei a advocacia hoje, eu quero ganhar 15 mil. A pergunta é, se você estivesse trabalhando para um escritório como advogado júnior, você ganharia 15 mil? Não, não ganharia. Então pronto, a base do seu prolabore vai ser aquilo que você receberia em um escritório se eu estivesse trabalhando, né, para outras pessoas. Isso é o que você vai tirar do seu prolabore. Enquanto você não forma seu caixa, né, enquanto seu escritório não tem o amadurecimento. Então, uma métrica simples para você poder se remunerar. Quanto você vale no mercado se não fosse escritório próprio. Então, passamos por caixa, passamos por prolabore, a gente chega no terceiro ponto. Isso aqui, gente, é uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu moro numa cidade relativamente grande, né? Uma cidade de quase 1 milhão de habitantes no interior de Minas, que é Uberlândia.
E tem uma coisa muito curiosa, né? O advogado interiorano, né, não é só o advogado, o profissional liberal interiorano, né, o médico, o dentista, não consigo entender porque ele ganha dinheiro com o serviço que ele presta e a última coisa que ele investe é no próprio serviço. Isso tem mudado um pouco, né, com essa visão de empreendedorismo que tem crescido bastante, mas assim, o advogado ganha dinheiro e o cara compra fazenda, vai mexer com boi, né? Eu não estou falando de diversificação de capital, não estou falando do advogado que já tem dinheiro, que o escritório não tem mais crescimento, chegou num determinado momento que ele acha que ele atingiu tudo que ele podia atingir, aí ele vai diversificar capital, investir em outras coisas, vai investir na física, ter ações, né? Enfim, está tudo bem, né? Mas fato é que uma parcela significativa da receita, tanto do escritório quanto do advogado, precisam ser reinvestidas no negócio. E aí quando eu falo de reinvestimento, eu estou falando de uma série de coisas, como por exemplo, investir na estrutura física, se é que isso faz sentido para o seu escritório, investir na contratação de pessoas, na manutenção de pessoas, né? Poxa, eu estou ganhando 20 mil reais por mês, o que está sobrando, né? Eu estou tirando 20 mil de Prolabore, mas eu estou trabalhando 18 horas por dia. Né? Estou trabalhando 12 horas por dia. Será que não faz sentido que ao invés de você trabalhar e ter esse volume, você reduza as suas despesas, você reduz o seu tempo de trabalho e suas tarefas operacionais e contrate alguém para poder fazer isso, mesmo que no final do mês isso represente menos. Isso faz parte do amadurecimento do negócio. Né? Então você precisa necessariamente reinvestir no seu escritório, porque existe dois tipos de escritório, gente. Existe escritório que cresce e escritório que diminui. Né? Ah, meu escritório está estagnado. Ele não está estagnado, ele está diminuindo. Se o seu faturamento é o mesmo do ano passado para esse, isso quer dizer que você está diminuindo. Por quê? Por uma questão simples, né? Você tem inflação. Então, se o seu escritório não cresce nem em termos inflacionários, você está perdendo, e o escritório também, capacidade de contratação, capacidade de compra, né? Assim, o dinheiro tende a perder valor ao longo do tempo, principalmente o real. Então, é muito importante que você pense nisso, né? Investir em tecnologia, investir em sistemas, né? Mais do que nunca, e eu tenho dito isso com uma certa frequência, os escritórios passarão por necessidades cada vez maiores de investimento em tecnologia, muito maior do que foi PJE. Né? As pessoas dizem, nossa, o PJE foi uma revolução. Que nada, gente. PJE é basicamente uma virtualização de algo que é físico. Quando você olha para as estruturas de investimento em tecnologia, em automação de documento, em inteligência artificial, agora vocês vão sentir o peso da revolução. Né? Agora, de fato, a gente vai ter que fazer uma advocacia mais acurada. Aquela farra de sair distribuindo a ação de qualquer jeito que nós tínhamos, aquilo vai mudar tanto em termos de recepção pelo judiciário, que já está começando, né? Já está, na verdade, em estágio avançado de utilização de inteligência artificial para poder filtrar teses, para poder filtrar níveis de demanda. Né? Até o próprio Código de Processo Civil é preparado, né? Enfim, então isso vai mudar, né? A produtividade vai mudar, né? Aqui no escritório a gente tem um sistema de automação, eu até falei dele no último vídeo, a gente levava às vezes 5, 6, 7 horas para poder fazer um contrato manualmente, né? Agora a gente gasta 45 minutos para alguns contratos que são mais padronizados aqui dentro, ou seja, a minha margem aumentou. O que um advogado fazia antes, né, o que 2 advogados faziam, agora um faz e ainda sobra tempo. Então, precisamos investir nisso, né, para que a gente possa ser competitivo e para que a gente possa efetivamente ter uma melhoria significativa da nossa margem. Né? Então, se eu pudesse dar uma dica para 2025, né, e um conselho, né, a gente diz que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas se eu pudesse dar um conselho bom antes de fixar as suas metas para 2025, tente estruturar para o seu escritório perspectivas factíveis de investimento, de estruturação de caixa. Não adianta a gente olhar, pessoal,
para metas de crescimento, né? Metas de faturamento. O ano que vem eu quero faturar R$1 milhão. Será que isso faz sentido? Qual é a margem disso? O que você vai fazer para poder faturar isso? Eu vou investir em tráfego pago. Eu vou, sei lá, achei uma tese mirabolante aqui que ninguém nunca... Gente, é muita imaturidade intelectual olhar para um país que tem 1 milhão de advogados e achar que você vai descobrir isso, né? A gente precisa focar na melhoria dos nossos serviços, como que a gente faz para poder entregar valor, coisas que são palpáveis, né? E de fato eu acho que é isso que faz a diferença. Então, na verdade, não é uma antimeta. Na verdade, o que eu estou dizendo para vocês é estruturem isso antes de definir as metas para 2025, para vocês não se frustrarem e para que de fato as metas possam ser alcançáveis, né? Para que a gente tenha clareza em conseguir fechar todas essas coisas. Bom, super prazer falar com vocês. Esse era o recado de hoje. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram e em breve, muito em breve, eu espero voltar aqui com super novidades a respeito de todos esses conteúdos que eu produzo por aqui e também nas outras redes sociais, né? De forma organizada, de forma estruturada, trazendo coisas muito mais profundas para que você que está do lado daí possa se beneficiar disso, para que os escritórios possam se beneficiar também com as experiências que a gente tem passado, né? É claro que ninguém sabe mais do que ninguém, mas os escritórios passam por momentos diferentes. E eu acredito que, sem dúvida alguma, a gente tem bastante coisa para poder compartilhar e para poder ajudá-los. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.